História linda! Tá na mão, tá preparadinha, já vou contar pra você. Alô, minha parceira, alô, minha amiga. Ela me mandou a história e não faz muito tempo ela mandou aqui pelo nosso e-mail. Muito obrigado, viu, Valentina? Tá tudo pronto, eu vou contar a tua história hoje, Valentina. Um beijo pra você. História linda de amor. E por falar em amor, amor de verdade eu recebo dessas pessoas que ouvem as histórias, que curtem as histórias. Isso sim é um amor verdadeiro. E já que você me respeita e ama tanto, eu vou te pedir mais uma coisinha. Eu quero que você se torne membro aqui do nosso canal. Seja você membro do nosso canal. O YouTube classificou o nosso canal para que ele possa ter membros. E isso para mim é de uma importância muito grande e para o YouTube também. Porque quando você se torna membro do canal, você assina por ele. Você diz, eu apoio, eu fecho com o Paulinho Boa Pessoa, eu tô com esse caboclo. Seja membro. A senhora, o senhor. Tem um custo simbólico de R$ 7,90 por mês. Mas você para quando quiser. E outra coisa importante, sabe? Você vai integrar a minha família. Nós vamos ficar juntinhos aqui, trocando ideias. Venha ser membro do canal. Por favor, eu vou aguardar você. Ou então apoie o canal mandando um super stickers, mandando um valeu demais. Ô Paulinho, e esse telefone que você publica na thumbnail, na capinha do seu vídeo? Esse telefone é o nosso WhatsApp. Você pode fazer contato por ele, dando as suas opiniões aqui na história. Para ouvir sua voz aqui no ar, você pode ouvir, como muita gente tem mandado. E esse telefone também é uma chave Pix. E por essa chave Pix, tem muita gente que apoia o canal. Você quer mandar o seu apoio? Será muito bem-vindo, tá? Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história de hoje do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Valentina. Aqui um particular, eu gosto muito desse nome. Eu tenho uma sobrinha com esse nome, Valentina. Também fiz amizade com uma grande Valentina, a Valentina Caran, ligado a imobiliária, etc. Esse nome traz boas lembranças, viu, Valentina ouvinte? Então, eu tenho essas Valentinas importantes aí da minha vida. Uma sobrinha, outra uma grande amiga, e agora você. Paulinho, descobri o seu canal recentemente e uma das histórias que eu ouvi lá me fez mergulhar nas minhas próprias lembranças. E hoje eu quero contar a minha pra você. Eu me casei aos 28 anos, depois de um namoro longo. Eu namorei 8 anos. Comecei com 20 esse namoro. Casei com 28. Vivia relativamente bem, porque meu marido é um homem bom, calmo, responsável, provedor. Mas ele nunca foi, de fato, um parceiro de vida. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ele nunca abriu mão das coisas que gostava. Encontro com os amigos para jogar futebol, beber cervejinha. Ele nunca se preocupou em estar comigo em finais de semana. Ele era daquele tipo assim, olha, primeiro eu e a minha alegria, eu e os meus amigos, e depois eu era o tipo de mulher que sonhava em preparar um almoço especial aos domingos, preparar e colocar aquela mesa bonita, posta. Eu sou de enfeitar os pratos, de comer com a boca e com os olhos. Conversar sobre vida pessoal, falar dos nossos sonhos, projetos. Sonhava em planejar a nossa vida financeira e decidir junto com ele as nossas prioridades, os nossos objetivos. Mas esse era o maior problema da nossa relação. Não havia essa parceria, você entende? Não, eu tinha esse desejo, mas ele não correspondia. Porque ele vivia fechado no mundinho dele. Quando ele estava em casa, adorava ficar com a TV, especialmente aqueles programas esportivos, e o celular. Quando saía, não tinha hora para voltar. Não se importa comigo, eu vou voltar com meus amigos, eu vou estar bem.
Se eu concordava ou não concordava, era a mesma coisa. E quando eu reclamava, ele dizia: peraí, você sabe muito bem com quem você se casou. Eu sempre deixei isso muito claro. Você sabe quem eu sou. Se quiser, faz assim, é só, vem comigo então. Vem comigo. Ou, você já me conheceu assim, sabia que eu gostava disso. Mas eu sou diferente. Eu não bebo, eu não acho graça nesses encontros em bares. Você acha que eu ia ficar num bar com os amigos do meu marido, eles jogando snooker? Eles apostando, jogando truco? Não, eu senti que eu não caberia ali. Eu tive então a minha primeira gravidez já no primeiro ano de casamento. E quando meu filho nasceu, eu precisei sair do trabalho para cuidar dele, porque o meu horário e distância do local de trabalho complicavam muito. Então eu passei a me sentir ainda mais só, ainda mais solitária, em casa o dia inteiro, morando num apartamento, um local onde eu não conhecia nem vizinhos. Nesse tempo, eu conheci as salas de bate-papo na internet, onde a gente escolhia onde entrar por tema, por idade, por local. Já até faz um tempinho. Eu tô apelando à memória das pessoas, se elas se lembram disso. Você dava uma olhada nas salas de bate-papo, você escolhia tema, idade, local. E eu fiquei viciada nisso. Como eu era muito só, eu passava horas e horas conversando com as pessoas, trocando ideias, falando de músicas que eu amo, falando da vida. Assim, a gente se escondia atrás de pseudônimos, não mostrava fotos pessoais. Isso permitia falar aquilo que a gente quisesse, porque nós estávamos protegidos atrás de personagens, pessoas reais, com sonhos e frustrações reais, escondidas atrás de perfis fakes. Aquilo era o meu universo. Eu podia me abrir ali, eu podia rir, chorar também, falar dos meus desejos mais íntimos, falar das minhas angústias, das minhas decepções. No tempo do Orkut, eu amava os tópicos de confissões. Lembram? Confissões, dentro de comunidades que eu costumava frequentar. Ali eu desabafava coisas que eu não podia falar com ninguém no meu mundo real. As pessoas que frequentavam essas comunidades eram sempre as mesmas. Na maioria do tempo, as mesmas. Com isso, a gente acabava ficando amigos que muitas vezes essa amizade partiam para o mundo real. Rolava muito flerte também, muito namoro virtual. As webcams começaram a ser ligadas. As webcams ferviam nas madrugadas. A coisa foi evoluindo. Quero ver você. Como você é? Liga a tua webcam. Liga. Vai. Liga aí, só um pouquinho. Coisa de segundos. Webcam. Bem... E aí a gente ficava sabendo das aventuras que o povo contava. E foi nesse ambiente virtual que eu conheci o Marco. Era 2009. Eu já tinha o meu segundo filho e uma vida ainda mais limitada pela responsabilidade de cuidar agora de 2 crianças, da casa e etc. Nesse tempo, meu marido havia começado a trabalhar em outras cidades do interior de Minas Gerais. Ele ia de segunda e voltava só na sexta-feira. Praticamente toda semana ele ficava fora de casa, o que passou a causar muitas brigas, mas também me deu ainda mais liberdade para eu ficar nas salas de bate-papo. Foi um tempo difícil, de muitas crises conjugais, muito choro, muitas desconfianças da minha parte, porque agora não era só ele estar no bar com os amigos, eu sabia onde era o bar. Não, agora era outra cidade, a quilômetros e quilômetros de distância. Cheguei a pegar conversas suspeitas dele no celular. Tenho certeza? Eu tenho certeza.
Eu tenho certeza que ele me traiu, sim, e me traiu várias vezes. Mas eu nunca consegui ou não quis comprovar de fato. Até porque eu tinha medo de ter que tomar uma decisão para a qual eu nem estava preparada. Eu era dependente financeiramente dele. Eu tinha 2 filhos pequenos, eu não tinha uma rede de apoio familiar. Meus pais são falecidos. Sou órfã, portanto, de pai e mãe. Eu não sabia o que seria de mim caso eu precisasse me separar. E se eu me separar? Fazer o quê? Dependo desse cara em tudo. Bom, voltando então ao Marco. O Marco, o que eu conheci pela internet. Nós fomos nos aproximando de uma forma absurda. Ficamos amigos e passávamos horas conversando por SMS durante o dia e MSN e Skype durante a noite, quando podíamos usar um pouco. Liga a webcam, a câmera. Eu vou ligar. A primeira vez que eu liguei, eu tremi de medo, porque eu ia me mostrar. Bom, iria conhecê-lo também. Através da câmera começamos a nos olhar nos olhos. E essa amizade foi se transformando em paixão, em amor. Não que ele fosse o homem mais lindo do mundo e que eu fosse a mulher mais linda do mundo, mas éramos pessoas interessantes. E passamos a ser muito próximos. Conseguimos falar sobre qualquer assunto e conseguimos nos entender de uma forma que eu nem sei explicar. Nunca tinha conhecido alguém assim, com tanta afinidade. A inteligência dele me espantava. Ele me ajudava em tudo. E eu podia chamá-lo a qualquer hora do dia ou da noite, que ele dava um jeito de me responder. Ele era mais presente que qualquer outra pessoa do mundo real. Mas tinha um detalhe. Se eu era casada, o Marco também era. Ele também era casado. E também dizia que não estava num casamento feliz, ou pelo menos o casamento mais feliz do mundo. Dizia que quando ele estava comigo, no contato comigo, na webcam, comigo, tudo era melhor. E ele tem a mesma idade que eu. A esposa dele, uns 6 anos mais nova do que nós dois. Ele ainda não tinha filhos com ela, embora estivessem tentando. Enfim, essa relação, apesar de virtual, ganhava cada vez mais força. Nós planejamos, nós combinamos, enfim, vamos nos encontrar pessoalmente. Eu tenho medo. Medo de quê? Medo do que possa acontecer. Pois você não pode ter medo de viver um momento de felicidade, já que você diz que gosta tanto de mim. Eu já comprei a passagem aérea. Ah, tinha esse detalhe. Nós estávamos a quilômetros de distância. O que nos aproximava era a internet, o computador, a webcam. Mas ele estava em outro estado, noutra cidade muito longínqua. Pois ele não teve dúvida. Comprou a passagem ou as passagens aéreas. Pegou e fez um voo, seria bate-volta. Sim, porque a mulher dele não podia desconfiar, então ele teria que vir pela manhã e voltar no mesmo dia, à noite. Passamos o dia juntos. Meu Deus, eu nem sei explicar qual foi a sensação de tocar no corpo dele. Foi perfeito. Eu tremia o tempo todo de pura emoção e ele também. Era tudo, ele era tudo que eu pensava e muito mais. Naquele primeiro abraço, entre beijos ardentes que trocamos, ele disse: te amo, sabia?
quê? O que você ouviu, Valentina. Eu te amo. É sério, Marco. É sério, Valentina. Eu perdi completamente o controle. Eu estou te amando. Depois rimos muito disso. Mas dissemos eu te amo milhares de vezes, porque eu também respondi para ele no mesmo tom. Ele gostou daquele dia juntos. Foi de entrega, foi de amor absoluto e total. Então, aqueles mais de 600 quilômetros de distância entre mim e ele eram resolvidos agora numa ponte aérea. Ele dava um jeito e escapava. Vinha pela manhã, voltava de avião à noite. E várias vezes isso aconteceu. São 600 quilômetros e 2 casamentos, o meu e o dele, que nos separam. Você sabe que até hoje eu fico pensando em como a gente tinha coragem de viajar assim? Sim, porque uma vez eu fiz a viagem também. Eu fiz. A viagem foi invertida. Eu peguei o avião daqui, fui lá e passei o dia com ele e voltei. Lógico que escondidos. Mas já pensou se houvesse um acidente, um cancelamento de um voo, um tempo que vira, você não pode voltar, meu Deus do céu! Loucura! Loucura, porque na vez que eu fui, eu tinha que pegar meus filhos na escola às 5:30 da tarde. E eu saí de madrugadinha. E eu voltei e cheguei na porta da escola às 5:30 da tarde. Enfim, não foi um dia, não foi um mês, foram 3 anos. 3 anos. Ele era meu parceiro 24 horas por dia. Com ele aprendi muitas coisas, também ensinei. Passávamos horas falando sobre assuntos vários. Ninguém sabia da gente e eu não tinha amigos para quem eu pudesse contar. Ele era meu tudo. Enquanto isso, eu vivia meu casamento turbulento com meu marido distante, com quem eu mal conversava. Após 3 anos de relacionamento intenso com o Marco, começamos a conversar sobre o rumo que iríamos tomar. Era o momento de decidir. Ou a gente se separa, eu do meu marido e ele da esposa, para ficarmos juntos. Ou, bom, o outro ou nem é bom pensar. E nós começamos a calcular. Ele trouxe para mim a ideia do famoso custo/benefício. Custo-benefício. Ele era assim, sabe? Extremamente racional. Ele era engenheiro mecânico, trabalhava numa multinacional. E, bom, eu em BH, ele em São Paulo, agora vocês sabem. Eu em BH, ele em São Paulo. Multinacional, homem dos números. Vamos calcular o custo-benefício de você se separar e eu me separar para que fiquemos juntos. Para ele, dificuldades menores porque ele não tinha filhos e eu tinha 2. Seria muito mais complicado. Então, o tal do custo-benefício para o meu lado, de acordo com ele, era mais complicado. Conversamos muito como seria, mas existia uma questão maior e que foi o que nos fez tomar a decisão final. Ele sonhava ser pai. Ele estava tentando há anos. E eu não teria mais filhos. Até porque eu já tinha chegado a 40 anos. Não, eu não podia mais ter filhos. A esposa dele era mais nova, 6 anos mais jovem. E era óbvio que seria muito mais fácil com ela.
Lembro que esse foi um ponto que nos fez entender que precisávamos decidir e rapidamente. Fui clara ao dizer que eu não estava disposta a tentar uma gravidez nessa idade e deixei que ele decidisse o que fazer. Marco, para eu ter mais um filho complica demais. Eu já tenho 2, sabe? E depois eu corro riscos. Um médico ginecologista que me atende, ele diz que eu nem posso mais. Já a minha segunda gravidez foi tão complicada. Tive problemas com pressão alta, tive vários problemas. Eu não posso e também não quero ter mais filhos. Tá. Respeito você, Valentina. Lógico que eu respeito. E depois de um tempo, ele me comunicou que ele e a esposa fariam inseminação artificial e o que mais fosse necessário para tentar um filho tão sonhado. Eu lembro que exatamente nesse dia, quando decidiram fazer a inseminação artificial, nesse dia eu entendi que era o começo do fim da nossa relação. Então, sem dizer nada a ele, eu sentei no chão da minha casa, eu estava sozinha, e chorei por sei lá quanto tempo eu chorei, mas chorei. Dentro de mim morria toda a esperança de um futuro com ele. Mas eu não falei nada, não disse nada. Não queria atrapalhar o processo da realização do sonho dele. E sinceramente eu torci de verdade para que tudo desse certo. Que ele conseguisse realizar o seu grande sonho. Aliás, eu acompanhei todo o processo de perto. Apesar da minha dor, eu fiquei feliz quando ele me comunicou. Tá grávida! Minha mulher tá grávida! Deu certo! Deu certo, ela tá grávida! Parabéns, Marco! Parabéns! Acompanhei o processo, ele me contava dos desejos de grávida dela, dos perrengues, das corridas ao hospital, porque também era uma gravidez difícil, das consultas de pré-natal que ele sempre acompanhava e me contava todos os detalhes da ultrassonografia. Empolgado com o filho que chegaria em breve. Lembro da felicidade dele quando soube... Eu vi o pintinho dele! É menino, você acredita? Valentina, é menino! Eu vi! A médica que cuida dela me mostrou na ultrassonografia. É menino. Ela puxou a mim. Eu vi. Ele estava tão feliz. Ele teria tanto pela frente, tanto para ensinar. Eu cheguei a ficar feliz por ele também, juro. Eu queria que ele realizasse o seu sonho, mesmo sabendo que isso significava o fim do meu próprio. Em relação a ele, eu torci bastante. Mas aí ele resolveu fazer aquela viagem, mesmo com a esposa grávida. Ele disse que era mais uma de bate-volta. Uma despedida. Sei lá. E dessa vez ele ficou mais tempo. Inclusive, cheguei ao ponto de levá-lo porque ele pediu a uma loja de roupinha para bebê. Você me ajuda a escolher algumas peças para ele? Você tem um tremendo bom gosto. Vamos lá. Lembro do brilho nos olhos dele. Acho que o amor é assim. Não pode ser egoísta, não é o que dizem? Que o amor não é egoísta. Comprei um monte de coisa.
Inclusive, uma das coisas eu dei como presente. Falei, essa aqui você não vai pagar, é presente meu. Ele me agradeceu. Nós tivemos um final de tarde lindo. E ele se despediu e foi embora. O filho dele nasceu, enfim, saudável, forte. E aí eu comecei a conversar com ele sobre nossa separação. Não que eu fosse me separar do meu marido e nem ele se separar da mulher agora, mas a nossa separação, minha e dele. Não dava mais para continuarmos daquela forma. Afinal de contas, ele tinha agora um filho para criar. E o menino, o Danilo. O Danilo prendia demais, ele estava empolgado, ele estava empolgadíssimo. São Paulo, São Paulino que nem eu. Olha a camisa do São Paulo que eu dei para ele. Não dava mais para estar presentes nas noites e fins de semana, eu não queria atrapalhar. Não dava para ele fazer mais bate e volta. Ele precisava curtir o bebê. Ele não tinha mais tempo para o bate e volta. Ele queria curtir o filho. E eu não queria disputar a atenção e o pouco tempo que ele tinha disponível com a criança, até porque não teríamos um futuro juntos, pelo menos não cedo. Além do mais, eu estava cansada de ser a outra, de ter que me esconder, de apagar mensagens, de viver com medo diante da falta de expectativa de mudança da nossa situação, ainda mais agora. Então nós conversamos muitas vezes sobre isso. Ele tentou resolver de várias formas, mas não, na minha cabeça já estava resolvido. Eu não vi uma saída plausível. Foi nesse tempo em que eu admiti que essa era a única saída. Apesar de sentir muito, eu chorava muito, mas nada me fazia mudar de ideia. Precisávamos colocar um ponto final naquela relação, nos distanciar e cada um seguir a sua vida, mas separados. Ele precisava do envolvimento dele com o Danilo, filho. E eu tinha minha família também. Mas eu quero ir para a gente decidir isso pessoalmente. Apesar de tudo ter começado pela internet, eu não quero que termine assim pela internet. Eu quero ir aí pessoalmente para conversar com você. E quando ele veio, eu o surpreendi. Eu tinha feito uma tatuagem com ramos de flores, formando um símbolo do infinito. Vocês conhecem o símbolo do infinito, aquele 8 na horizontal. Fiz isso pensando nele e no que vivemos, que seria infinito, apesar de ter que terminar. Ele sempre seria o grande amor da minha vida, o homem que mais me completou. Eu mostrei para ele essa tatuagem com lágrimas nos olhos. Ninguém sabe, mas essa tatuagem te representa. Infinito, infinito foi o nosso relacionamento. Infinito será o amor que eu senti por você. Foi muito triste essa despedida, mas ele ainda acreditava que eu voltasse atrás e disse que esperaria por isso. Ainda falamos muitas vezes depois disso, mas nunca mais pessoalmente. E aos poucos fomos nos afastando. Eu queria muito continuar por perto, ser amiga, continuar apoiando e recebendo o apoio dele, mas ele não quis mais. Estava machucado, disse que não teria estrutura para ser meu amigo. Amigo eu não quero. Eu quero ser o que eu sempre fui. Então eu fiz o que doeu em mim, o excluí das minhas redes sociais. Nessa época fiquei offline um bom tempo. Só nunca mudei o meu número de celular. Depois veio o WhatsApp, não havia, mas depois veio o WhatsApp. E eu tinha esperança dele me mandar uma mensagem, quem sabe, para dessa vez sermos amigos. Eu queria continuar a amizade com ele. Mas essa mensagem nunca veio.
14 anos se passaram. 14 anos. E eu nunca mais soube mais nada dele. As redes sociais dele são fechadas. Só pouca gente, assim, muito ligada a ele tem acesso. Mas às vezes eu consigo passar por lá e vejo uma foto de perfil dele com o Danilo, já um menino adolescente. Lindo. O Danilo tem muito dele. Os meus filhos hoje são adultos, seguem suas vidas, nem dependem mais de mim. Eu voltei a trabalhar, sigo com o mesmo marido, o mesmo casamento frio, com esse inverno que está fazendo. Às vezes o casamento eu sinto até gelado. Nem brigamos mais. Você quer saber quando o casamento esfria de vez? É quando nem brigar você briga mais. Eu desisti. Eu aprendi a viver sozinha, mesmo estando numa relação a dois. Faço a comida. Ele nem conversa comigo às vezes. Ele sabe onde está. Às vezes comenta: uma delícia, hein? Tá muito gostosa. Lógico, a comida. Hoje meu marido está aposentado, mas continua com a TV e os programas esportivos, ele ama. Esse Mundial de Clubes ele devorou. Não perdeu um jogo. Mas não é o jogo que ele não perde os comentários, até que o último comentarista fale alguma coisa. Às vezes eu pego reclamando: mas já acabou? E o celular é o mundo dele. Ele vai cumprindo suas obrigações, sendo o provedor ainda hoje mas fazendo o que ele quer. E para mim já não importa mais. Eu me cuido, vivo a minha vida e tudo bem. Sei que a vida tem seus caminhos, que nós fazemos as nossas escolhas e as consequências dela a gente tem que assumir. Porque isso é ser adulto, afinal. Nunca me arrependi das minhas decisões e tenho certeza que foi melhor assim. Para ser sincera, eu nem sei se o Marco ainda pensa em mim. Mas posso confessar: o símbolo do infinito que eu fiz a tatuagem, o 8 na horizontal, que eu disse a ele que tinha feito em homenagem a ele, porque infinito seria meus sentimentos, o meu amor. Como eu sou besta, como eu sou boba. Eu ainda o amo. Eu ainda o amo. E você não pode imaginar o que eu fiz das tripas no coração para manter o celular no mesmo número. Apenas com a alteração do 9 que chegou depois. E de vez em quando toca assim um número diferente, eu vejo assim um número diferente tocando. Até hoje eu sinto o coração disparar. E quando eu atendo assim aquele número diferente, eu procuro caprichar na voz, sabe? Eu capricho assim na voz. Alô? Já tenho. Plano de saúde eu já tenho. Não, já tenho. Sei. Alô? Não, eu já estou satisfeita com a internet que eu assino. Obrigado, muito obrigado. Será que um dia o Marco vai me ligar?
Tem cartomante que diz que ainda não acabou. Será? Vou ficar esperando, a partir de agora, as opiniões de todos vocês. Será que um dia, quando eu atender um número desconhecido, pode ainda ser depois de 14 anos? Difícil, né? Quem sabe? I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Joyce, meu nome é Joyce, moro no interior de São Paulo. Paulinho, essa história é complicada, as pessoas hoje em dia estão muito carentes, não almejam o céu. Gente, ponha seu sentimento em Deus, ama a Deus primeiramente, né? Ponha Deus na frente de tudo, ama Ele. Bom dia, Paulinho, bom dia, Rei, bom dia, Vi. Paulinho, aquela da Mama Serra. A pessoa às vezes se envolve, né, com outra pessoa, tudo que ela era feliz, né? Mas homem casado não dá pra ter esse relacionamento assim não, porque é complicado, né? E outra, ela tá atraindo, né? Ele também, é coisa muito suja, eu acho, assim, muito cheia de impasses, né? Mas tem, ela falou que tem um amor, tudo, mas sei lá, ele é casado, né? Isso é muito complicado, Deus não aprova isso não. Bom dia, Paulinho. Essa mulher, ela continua acomodada ainda, né? Será que até hoje ela ainda é dependente desse marido? Por que ela não correu atrás de se livrar? Por que ela não foi procurar um emprego? Por que ela não está liberta de tudo isso? É complicado. Ela teria que procurar viver, senão com o marido, sozinha e ser feliz. Bom dia, Paulinha Sueli. Eu falo aqui do Balneário São Francisco. O Paulinho, fala pra ela deixar de ser boba. A vida é um rio que segue pra frente. Pra frente. Ela deveria estar vivendo momentos maravilhosos dentro do casamento dela, reconquistar o marido. Se ela tem imaginação tanta pra manter o número de telefone, fazer tatuagem do infinito, por que não tem imaginação pra ajudar esse marido a dar um salto de felicidade nesse casamento e curtir a vida? Ficar esperando pelo passado, amiga, 14 anos depois, não vai ser mais como era antes. E corre o risco de ser uma coisa que pode atrapalhar muito a sua vida dali pra frente. Ô, querida, vai ser feliz. Sai da cadeira do comodismo sentimental. Fica aí esperando por alguém que nunca veio. Bom dia, Paulinho, aqui é a Sueli de Jabaquara. Na verdade, que ela viveu com esse homem foi uma paixão, uma coisa que ela não teve com o companheiro dela, com o marido dela. Ela idealizou uma paixão, tanto é que até hoje ela está com o marido dela, que ela falou que o filho já está adulto, ela trabalha. Se fosse para terminar esse casamento, já teria terminado. Ela se acomodou, o marido se acomodou, e essa paixão que ela teve, que ela guarde pro resto da vida, valeu a pena? E deixa ele curtir a história dele com a família dele. Ele não vai procurar mais ela, e ainda mais que o sonho dele foi realizado de ter um filho, e provavelmente é o parceirão da vida dele, ele não volta mais. Não volta, e ela que vive a vida dela, logo logo vai estar curtindo os netos dela, história que segue. Bom dia. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song.
picture of you. A picture of you. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I have left from that time is a picture of you. I could talk to you